Olá a todos. Essa é a segunda parte do audiobook do livro Deus está vendo. Foi escrito por mim, Fábio Gomes. Para quem não viu a primeira parte, vou deixar aqui fixado nos comentários deste vídeo o link, da primeira parte, uma explicação geral da obra. Então vamos para o começo aqui dessa leitura. Capítulo 7. A história do jornalista. Esse capítulo narra a história do jornalista e irá contar também que levou o país ao caos relatado neste livro. Este capítulo será narrado pelo próprio jornalista, que irá relatar sua trajetória. Me chamo Jorge Salles, sou jornalista há 25 anos. Hoje tenho 45. Meu pai também foi jornalista. Nasci em 2007, na cidade de São Paulo. Meu pai tinha vindo do Ceará para cá, para trabalhar num grande jornal, a Folha de São Paulo, que eu desde pequeno leio. O Brasil sofreu uma grave crise em 2015-2016. Meu pai acompanhou isso como jornalista, escrevendo diversos artigos, inclusive um livro chamado Perigo das Crises, onde lança um estudo das crises sobre um aspecto político. Ele percebia que grupos políticos com ideias mais radicais nesse período ganhavam mais forças e seguidores. As redes sociais eram um exemplo disso. Nas eleições, esses grupos cresciam cada vez mais, porém nenhum havia chegado à presidência, tendo, no entanto, uma quantidade cada vez maior de deputados e senadores e um forte apoio popular. O grupo que mais chamou a atenção de meu pai foi os conservadores. De todos era o que mais crescia e era o que mostrava o discurso. Mais redução e apelativo em 2030. Eles ficaram em terceiro lugar em presidente com Julian Guilherme, com 28%. O socialista Capriano Duarte teve 32% e o liberal Thales Almeida obteve 35% no primeiro turno. No segundo, Giovanni apoiou Thales, que venceu com 61% dos votos. Capriano ficou com 39%. A aliança entre liberais e conservadores trouxe um governo de privatizações e aos poucos também de medidas que de alguma forma traziam censura para os jornalistas de televisão. Foram concedidos um benefício grande para canais religiosos evangélicos. Um ponto a destacar era a quantidade de evangélicos no país. Em 2032, era de 38% da população brasileira, com um crescimento a cada ano. O número de igrejas também crescia bastante. Uma parte desses cristãos protestantes formava um grupo de militância política chamado PC, Política Cristã. Foi idealizado em 2028 e tinha 322 membros em 2032, já eram 234 mil. Entre os seus objetivos estavam ampliar a influência dos ensinamentos e doutrinas religiosas na legislação brasileira. O país teve uma pequena melhora no PIB, porém havia contraído muitas dívidas com o FMI. Em troca, os liberais cederam parte da Amazônia aos Estados Unidos e o ajudaram na guerra contra os russos. A Rússia estava crescendo bastante e já aparecia como a terceira maior economia. Em segundo estava a China e ambas fizeram um acordo econômico que prejudicava economicamente os Estados Unidos. Em represália a essas atitudes, os Estados Unidos estavam em estado de guerra com a Rússia e a China, porém ainda não havia feito nenhum ataque. Parecia ter voltado à Guerra Fria. Capítulo 8. A Guerra Ideológica. Narração do jornalista Jorge, 12 de maio de 2052, uma semana após a derrubada do governo de Glauco. Agora vou lhes contar a trajetória que levou os liberais ao poder em 2030. E a melhor explicação que dou para isso, vou lhes relatar um plano secreto que descobri do governo dos Estados Unidos, chamado PRINCE.
que era um programa da CIA e do Pentágono para conter a onda crescente de governos socialistas no mundo, principalmente na América Latina. Esse projeto consistia em financiar canais de TV, youtubers, professores, jornalistas e outras lideranças para criarem movimentos de perseguição ideológica à causa socialista, acusando vários intelectuais e jornalistas de tramarem um golpe comunista no Brasil. Essa tática não era nova. Em 1964 havia acontecido algo muito parecido. Eu, como bom jornalista que sou, sabia muito bem o risco dessa propaganda ideológica anticomunista. Os nazistas também a fizeram. Não é à toa que muitos intelectuais de gabarito alertaram sobre isso. No entanto, suas vozes eram caladas em meio a essa enxurrada de propaganda liberal. O capitalismo era um sistema que já não funcionava bem há muitos anos, passando por diversas crises. O petróleo, uma das principais matérias-primas que garantiam certo progresso, estava acabando, o que fez muitos bilionários perderem dinheiro e fomentar mais guerras entre Estados Unidos e países árabes pelo petróleo. China e Rússia unidas iniciavam um processo de ajuda a governo socialista. Isso mesmo, a Rússia voltava a ser a potência socialista de quando fazia parte da extinta União Soviética. O socialismo voltava a fazer frente ao capitalismo que estava em constante declínio. Na Europa, alguns países como Espanha, Portugal, Grécia aderiram ao regime socialista de forma democrática. A Inglaterra ficou neutra e outros países europeus já rompiam relações econômicas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda eram uma grande potência. A diferença é que agora tinham dois concorrentes muito fortes, a Rússia e a China. Os outros países do BRICS, Índia e África do Sul, se aliaram à Rússia e China. O Brasil, por ameaça dos Estados Unidos e pela vitória dos liberais, abandonou o BRICS, que virou RICS. O Partido Liberal Brasileiro estreitou por completo as relações com os Estados Unidos e perseguiu os socialistas. Inventaram falsas acusações para prender seus líderes e lançaram grande propaganda de comunista, assim como o projeto Printz ordenava. Na prática, eram os Estados Unidos que governavam o Brasil. Ia me esquecendo de explicar minha situação. No intuito de compreender melhor tudo, eu me declarei neutro. E veio-me aos poucos ia conseguindo espaço. Tinha meus informantes e guardava às escondidas as informações que eu conseguia. Nas férias de junho de 2032, viajei para a Espanha, governada pelo social-democrata Jorge Patrício. E lá vi um país bem organizado e em crescente ascensão. Lá também obtive informações de amigos jornalistas sobre a Rússia e a China. E também consegui acesso a documentos sobre o projeto Printz, que até então para mim era apenas uma teoria conspiratória. Porém, pela minha experiência, eu já sabia que tinha algo de verdade. Agora, cópias desse documento obtidos por hackers russos, altamente treinados nesses tempos onde a tecnologia e a informação são a mais importante arma, os hackers são considerados grandes soldados da causa e ganham altos salários. Em troca da informação que ganhei, para provar minha lealdade, cedi todos os relatórios que escrevi detalhando tudo o que eu descobria sobre as ações do governo liberal brasileiro e americano. Eu havia me tornado de fato um espião brasileiro a serviços dos russos e aderi em definitivo à luta contra os liberais norte-americanos e brasileiros. Capítulo 9. A volta ao Brasil. Voltei ao Brasil no dia 20 de julho de 2032. Ainda estava de férias, mas tratei de passar no trabalho para ver as novidades. Eu tinha sido contratado pela principal emissora de TV do país. Eu era conhecido por ser um bom redator. Meu trabalho era colocar a notícia de acordo com o interesse da emissora. Nesse caso, o interesse era mostrar de forma positiva as ações do governo liberal brasileiro e norte-americano. Foi só voltar ao trabalho que percebi que esse era o principal objetivo da emissora naquele momento. Como eu trabalhava para eles, eu tinha uma dupla vantagem. A primeira era de não despertar desconfiança, pois eu de fato fazia propaganda para os liberais como eles queriam.
e a segunda era ter um acesso privilegiado de informações. Eu era uma das pessoas com maior acesso a informações de lá e sabia exatamente como tirar proveito disso. Eu estava acima de qualquer suspeita. Eu sempre fiquei abismado com o poder de manipulação que essa emissora tinha sobre as pessoas. Acho que poucos telespectadores percebiam que esse canal de TV era na verdade o principal instrumento de propaganda política. É claro que isso não era novo, mas quando você está ali vendo tudo de perto, participando ativamente, percebe o grande poder que isso tem. Eu guardava todas as informações que recebia diariamente e sempre no dia da minha folga semanal eu preparava um relatório com as principais informações da semana, todas muito bem explicadas e enviadas para os russos. Eles então me mandavam uma resposta pedindo outras informações ou tirando dúvidas. Sabíamos que tudo era vigiado, então tínhamos um complexo sistema de troca de informações desenvolvidas pelos hackers russos. Eu não me comunicava com os grupos socialistas brasileiros, tanto porque isso poderia despertar suspeita, como eu sabia que a forma como eles estavam agindo era, naquele momento, do ponto de vista estratégico, errado. Não adiantava bater de frente. É lógico que a oposição era algo necessário, porém, do ponto de vista mais prático, acabava sendo esforço praticamente em vão. Em setembro de 2032 foram feitas reformas liberais, que privatizavam algumas empresas estatais. Tudo que podiam vendia aos Estados Unidos, que em troca dava apoio militar ao governo. Mataram às escondidas líderes socialistas. Tudo que eu não podia nesse momento era levantar suspeitas. O jogo ficava cada dia mais sério. A economia teve leve alta em 2032 e já diziam que a velha crise havia sido superada. Eis o discurso do presidente da República. Brasileiros, sei que tive que tomar medidas impopulares, porém necessárias em momentos difíceis. Agora voltamos a crescer e é isso que importa. Menos falas e mais ações, eis o nosso lema. Havia certa pressão dos russos sobre mim. Eu tinha um baita trabalho, difícil, técnico, na verdade um duplo trabalho, uma dupla vida. Eu estava prestes a casar e minha cabeça estava para explodir. Mas tudo isso tinha um propósito maior. Meu pai teve pouco reconhecimento no fim de seus dias como jornalista. Nesse momento estava num pequeno jornal impresso, que mal tinha leitores. Por mais que eu tentasse lhe dar uma colocação maior, era impedido, porque suas críticas eram mal vistas e consideradas perigosas a esse sistema liberal. Era definitivamente uma guerra, e ele estava do lado que estava perdendo no Brasil. Eu não podia dizer para ninguém no Brasil o que eu fazia, nem mesmo a meu pai. Ele não reclamava, mas no fundo eu sabia que ele ficava triste por me ver ali servindo aos interesses daqueles que ele tanto lutou contra. Eu ficava com tanta vontade de dizer tudo a ele, mas não podia botar tudo a perder. Tinha que segurar a emoção e agir com a razão. Meu salário era invejável, ia casar com a mulher dos sonhos e era um jornalista bem respeitado. Muitos estariam satisfeitos com isso, mas eu não. Estava só esperando o momento certo para revelar, mudar a situação do meu país. Me casei no dia 14 de dezembro de 2032, com Laura Bianchi, a mulher que eu conheci na faculdade de jornalismo aos 18 anos, em 2025. Era linda e inteligente, sempre simpática, eu a amava muito. Isso sim era muito real. No casamento, além de alguns amigos nossos e familiares, colegas de trabalho e até o dono da emissora estavam lá. O cara me cumprimentou e me deu um carrão zero de presente de casamento. Após me cumprimentar, eu lhe agradeci imensamente pela sua presença e pelo presente. Ele sorriu e disse: "Você merece tudo isso, está fazendo um belo trabalho." Ganhei 15 dias de folga. Aproveitei e disse à minha esposa para passarmos a lua de mel na Espanha. Disse que lá tudo era lindo, de fato era. Porém, meu real objetivo era me reunir com meus amigos jornalistas que estavam lá para combinarmos as novas estratégias. Capítulo 10. O ano 2033. Estabelecidas as bases estratégicas de ambos os lados, estavam travadas as batalhas para as eleições de 2034. Ainda no começo de 2033, os partidos estavam definindo as alianças e candidatos que iriam lançar
era um verdadeiro cenário de guerra e a principal arma era a propaganda. Os discursos e gestos eram milimetricamente calculados para persuadir eleitores. Deputados e senadores eram comprados, assim como alguns jornalistas e grandes veículos de comunicação. Na região norte e nordeste, foram muito prejudicados com o governo liberal, e de lá havia muitas revoltas populares. A maior parte da mídia era comprada e nem noticiava essas revoltas, ou então noticiava de forma parcial e diminuindo sua relevância. A venda de parte da Amazônia para os Estados Unidos provocou um aumento no desastre ambiental, que já era enorme. Eles exploravam ao máximo a região, tal qual os portugueses fizeram na colonização brasileira do século XVI. A violência havia crescido muito no país e a miséria causou 5 milhões de mortos nos 2 anos de governo. O país clamava por mudanças urgentes. Vivíamos um dos piores momentos de nossa história. Eu não podia simplesmente fechar os olhos para tudo isso. Foi decidido pelos estrategistas russos que em cada país teríamos 10 agentes e eram divididos estrategicamente pelas regiões. Eu fiquei no Sudeste junto com Rafael Almeida, um amigo jornalista de longa data. Os nomes dos outros não seriam revelados, pois caso fossem descobertos, algum de nós, os outros permaneceriam na ativa. Na região Sudeste, eu acompanhava de perto o jogo midiático e junto com meu colega Rafael, fiz vários relatórios. O plano transcorria aparentemente sem levantar suspeita. Não dava para ter certeza, mas em julho de 2033 fui para o Paraguai para um treinamento que os russos tinham desenvolvido. Nele envolvia estratégias de investigação, regras de segurança digital e humana, sinais que usariam como senha, entre outras coisas. No Brasil, as pesquisas sempre apontavam o candidato socialista na frente. Isso acontecia devido ao fracasso social causado pelos liberais. Apesar da inflação estar em 20% no ano de 2032, o salário mínimo estava congelado, sem nenhum aumento no ano. O candidato socialista estava com 65% das intenções de voto e o conservador tinha 25% e o liberal 4%. Devido a isso, os liberais tinham que se preparar um plano muito bem elaborado, que naquele momento eu não tinha a menor ideia do que seria. No balanço mundial, já tinha em 2033 98 países socialistas, todos supervisionados pelos russos e chineses no pacto estabelecido pelos dois. Entre os capitalistas, a Coreia do Sul e o Japão eram os mais envolvidos, porém não queriam entrar em guerra. Na verdade, a Coreia do Sul estava tendo uma boa relação com a China e assinaram acordos econômicos e de paz. Empresas estatais russas e chinesas lideravam entre as maiores corporações mundiais. A China havia se tornado em 2033 a nação mais rica do mundo e a Rússia estava em segundo, Coreia do Sul em terceiro, Japão em quarto, Inglaterra em quinto. Governo social-democrata, como relações com a Rússia e a China. Em sexto estava a Espanha, em sétimo os Estados Unidos, em oitavo a Índia, em nono o Brasil, em décimo estava Catar, um dos poucos países com grande reserva de petróleo.